Prorrogado o prazo para o pagamento da taxa do lixo de Criciúma. Árvores com quase 300 anos viram alternativa para quem quer viajar e conhecer coisas interessantes nesta temporada de férias. Começou a funcionar em todo o Brasil a nova configuração do cadastro positivo, que é o histórico financeiro do cliente, contendo todas as contas pagas em dia. Autoridades se preparam para dar início a mais uma operação veraneio em Santa Catarina. Encerrou hoje ano letivo da Rede Municipal de Ensino. No terceiro capítulo da série retrospectiva 2019, vamos acompanhar o que foi destaque na América Latina e ainda os fatos que chamaram a atenção durante a semana. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje é sexta-feira, 13 de dezembro de 2019. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, boa noite. Através de um decreto do prefeito Clésio Salvaro, o governo de Criciúma decidiu prorrogar o prazo para o pagamento da taxa do lixo. Confira na reportagem de Débora Correia. Foi prorrogado para o dia 20 de dezembro o prazo de pagamento das últimas 4 parcelas da taxa de coleta e destinação de resíduos sólidos, a taxa de lixo. A prorrogação está em um decreto publicado no Diário Oficial Eletrônico de Criciúma. Nem todos os endereços receberam esse boleto. Teve várias, que não tiveram acesso ao boleto. Por falha na entrega, por deficiência no cadastro, algumas coisas que são normais, assim. Diante desse quadro e da manifestação do contribuinte de pagar essa taxa, o prefeito então decretou a prorrogação do prazo de 10 para o dia 20 de dezembro, sem qualquer incidência de juros e multas nesse novo prazo. O secretário explica que a forma de pagamento da taxa de lixo passou por algumas mudanças nos últimos meses. A taxa de lixo, ela historicamente sempre foi cobrada no carnê do IPTU. Com o advento do convênio com a Casan, o município enxergou uma oportunidade de reduzir a inadimplência, porque taxa é o pagamento mediante o serviço prestado. Então, a taxa de lixo não é para fazer receita de investimento. A taxa de lixo é somente para pagar o serviço de coleta e destinação dos resíduos. Então, com a entrada do convênio com a Casan, nós reduzimos assim drasticamente a inadimplência. Ela chegou a um nível de 3%, enquanto que no IPTU a gente não consegue baixar de 20% a inadimplência. Mas esse convênio foi cancelado pela Casan e por isso a prefeitura teve que encontrar uma forma de cobrar os meses que faltavam no parcelamento. Porém, fomos surpreendidos aí no final do mês de julho com a interrupção desse convênio. Claro, aí ficamos sem alternativa para cobrar os últimos 4 meses, que seria setembro, outubro, novembro e dezembro. Aí então fizemos um convênio com uma empresa, uma licitação, e acabou ganhando essa licitação a mesma empresa que faz o serviço de leitura e emissão da fatura da Casan. Eles fizeram a distribuição, porque nós acumulamos os 4 meses de cada cadastro num único boleto, e foi entregue nas casas com prazo para pagamento dia 10 de dezembro. Com a mudança na data de pagamento, quem ainda não pagou a taxa deve ficar livre de juros até o dia 20. Nós fizemos um acordo também com a Caixa e foi retificado o código de barra desses boletos. Então, tanto a Caixa quanto as lotéricas estarão recebendo esse mesmo boleto sem juros e sem multa. Mas aquele que não teve acesso ao boleto ou tiver alguma dúvida, o setor de arrecadação aqui da prefeitura está preparado
Todo o sistema está pronto para emitir na hora o boleto de cada cadastro para cada contribuinte que manifestar o interesse no pagamento. E o secretário lembra que o não pagamento da taxa tem consequências ao cidadão. Tem as penalidades do não pagamento de uma taxa que é impositiva, né? Então, recomenda-se que todos paguem e principalmente aqueles que não tiveram acesso ainda ao boleto, passe aqui na prefeitura a qualquer horário, das 8 da manhã até as 5 da tarde, na arrecadação, retire o seu boleto para providenciar o pagamento e começar o ano de 2020 com o cadastro limpinho. E falando em 2020, a administração municipal já sabe como vai cobrar o lixo, já que a medida de um boleto extra foi paliativa. No ano que vem, nós vamos voltar a colocar a taxa de lixo dentro do IPTU. No carnezinho do IPTU também já vai constar a taxa de lixo. E é interessante destacar que o contribuinte verifique, porque vai aparecer que o IPTU aumentou, mas o IPTU ele vai ser corrigido apenas pelo INPC. Não tem nenhum aumento no IPTU. Porém, esse valor que vai aparecer a maior vai estar destacado no corpo da fatura ali do carnezinho, que é a volta da taxa de lixo para aquele mesmo carnê. Já começou a funcionar em todo o Brasil a nova configuração do cadastro positivo, que é o histórico financeiro do cliente, contendo todas as contas pagas em dia. Os 5 grandes bancos do país e outras 100 instituições financeiras já estão enviando de forma automática essas informações de crédito para as gestoras de bancos de dados financeiros, como, por exemplo, Serasa e também o SPC Brasil. Quem é que não gosta de ter o nome limpo na praça? Eu acredito que faz parte da dignidade do ser humano. Andar em dia com suas contas. O nome limpo você tem acesso em tudo, entendeu? Crédito, quando você vai, cartão de crédito, certo? Até para você fazer um seguro de carro, se você não tiver o nome limpo, você não consegue fazer. E sempre que você vai fazer uma compra, né? Você pode dividir e eles já sabem que eu sou ótima pagadora. Os consumidores que pagam as contas em dia terão o nome incluído automaticamente no cadastro positivo, que funciona como um banco de dados e vai reconhecer quem são os bons pagadores. O que é essa história de pagamento, né? São as operações de financiamento de veículos imobiliários, seu cartão de crédito, mas também as contas de água, luz, telefonia, o crediário, o cartão do varejista também entram para o cadastro positivo. De acordo com o SPC Brasil, os consumidores que participarem do cadastro positivo terão mais e melhores condições de acesso a crédito, já que a burocracia será menor e a avaliação mais justa. Porque você tendo um conhecimento maior, mais completo do consumidor, o comércio varejista, os bancos vão ter maior confiança para conceder o crédito para o consumidor. E aqueles consumidores que antes não tinham acesso a crédito, poderão ter acesso a crédito com cadastro positivo, assim como aqueles que já tinham poderão negociar melhores condições de limite, prazo, taxa de juros, por exemplo. Os 5 principais bancos do país e aproximadamente 100 instituições financeiras já começaram a enviar as informações dos consumidores para o SPC Brasil. A expectativa é que nesse primeiro momento, 120 milhões de pessoas sejam inscritas no banco de dados do cadastro positivo. Será enviado um histórico dos últimos 12 meses de todos os clientes em qualquer operação de crédito, como financiamentos, uso do cheque especial e o uso do cartão de crédito. É importante lembrar que quem não quiser pode recusar a inclusão do nome. Com essa ideia de ser automático o envio, o consumidor acaba aí tendo um passo atrás, vamos dizer, pensando que esses dados, uma vez nos escritórios, ficarão à disposição, mas nada impede que, se alguém não quiser, pode pedir o cancelamento. Segundo especialistas, a intenção do governo é incentivar o consumo com taxas mais baratas e fazer a economia girar novamente. A ideia, o objetivo é realmente que haja, então, taxas melhores, entenda, menores, e a partir daí mais empréstimos serão tomados e as pessoas conseguirão adquirir imóveis, bem móveis também, veículos, e de um modo geral isso vai ser positivo para o nosso governo. A seguir,
Árvores com quase 300 anos viram alternativa para quem quer viajar e conhecer coisas interessantes nesta temporada de férias. Uma excelente opção para quem deseja viajar nesta temporada de férias. Árvores com quase 300 anos, remanescentes da Mata Atlântica, são preservadas em uma pequena área verde dentro de Ribeirão Preto, um dos maiores municípios do interior do estado de São Paulo. Elas podem ser visitadas diariamente no Bosque Municipal Fábio Barreto, que fica bem no centro da cidade. A reportagem de hoje é um pouco diferente. Estamos em um vestígio da Mata Atlântica que fica bem no centro de Ribeirão Preto. E sobre esta exuberância que existe aqui, de toda essa flora que existe aqui, a gente vai conversar com o Vinícius, que é biólogo aqui do Bosque Zoológico Fábio Barreto. Vinícius, quando começou a ser construído tudo isso daqui? Olha, essa mata está aqui desde antes da cidade de Ribeirão Preto. O coronel Francisco Schmidt resolveu reservar essa área e propôs para a Câmara Municipal a compra da Chácara Olímpia. E graças a ele, hoje nós temos perobas rosas que antecedem a instalação de Ribeirão Preto, com mais de 320 anos de idade. Qual que é a variedade de plantas que tem aqui? Nós temos aqui mais de 130 espécies de árvores de grande porte e um subbosque com centenas de espécies. Que a gente vai mostrar, a partir de agora, algumas dessas principais espécies e árvores gigantes que existem aqui no Bosque Zoológico. Vinícius, a gente está aqui do lado de um exemplar jovem, mas bastante alto. O que é? É um guapuruvu. É uma árvore muito interessante que ela estiola, ela cresce muito rápido buscando a luz. E depois que ela vai ganhar um porte. E por que ela é importante? Ela é uma dos componentes desse bioma de Mata Atlântica. Ela tem o seu papel nesse bioma também. Então aqui, como a gente tem mais de 130 espécies, essa é uma delas. Tem que ter aqui. Tem que ter aqui. Esse é o jequitibá branco, e o jequitibá branco, ele estava aqui na foto da inauguração do Bosque Zoológico Fábio Barreto. E o que essa planta tem de diferente nela? Ela tem um porte magnífico, é uma das maiores do parque, e ela tem um fruto muito interessante. Ele fica nessa posição e ele tem uma serrilha característica, então é mais fácil de identificá-lo por causa do fruto. Quantos metros? Essa tem mais de 20 metros de altura. E tem outros exemplares aqui também? Tem muitos. Sempre com grande altura. Muitos exemplares de jequitibá branco aqui pelo parque. Vinícius, agora a gente está aqui do lado de uma das maiores, se não a maior árvore aqui do Bosque Zoológico, né? Bem alta. Quantos metros que tem? Olha, essa peroba rosa tem cerca de 26 metros de altura. E ela tem mais de 320 anos de idade. Então é um exemplar centenário. Então faz parte do nosso Museu de História Natural vivo, né? Como a árvore cresce para fora, aqui na casca da peroba rosa dá para você perceber uma parte rósea, né? Do tronco aqui, mostrando a madeira, como é que é a cor da madeira dessa árvore. E esse exemplar sofreu um pouco, né? Ele sofreu uma lesão por fogo que destruiu 80% do cerne da árvore. E essa destruição levou uma dúvida se a árvore poderia ser mantida aqui ou não. Aí foi feito um estaiamento, um cabo de aço, 4 cabos de aço com 4 tubulões, e a gente estabilizou ela há 15 anos atrás. E está aqui esse patrimônio ainda espero por mais alguns bons séculos, né? Para a gente conservar a natureza, preservar algumas espécies, a gente precisa conhecer. Então, para conhecer, a gente tem, por exemplo, uma placa que tem mais informações. Quando você chega perto dessa placa do tamboril para fotografar, você tem um QR Code aqui. E esse QR Code, ele remete a um link que vai trazer mais informações, vai trazer um detalhamento maior sobre essa árvore tamboril. E isso acontece com várias espécies. Já vocês estão trabalhando para que todo bosque tenha. Isso. Nós
instalamos 15 placas, agora vamos instalar nas próximas semanas mais 35 das árvores. Depois vamos começar a fazer esse processo com a fauna do parque também. Além disso, também tem um livro que vocês trabalham, além aqui dos portões do zoológico, né, nas escolas. Sim, esse livro tem 120 páginas e essa imagem do tamboril saiu de lá. E esse livro conta a história do parque, morfologia, vegetação, e ele está no link da Secretaria Municipal do Meio Ambiente ou da Educação. Então você pode acessar, as pessoas que quiserem copiar o link e divulgar, tem esse livro em PDF lá que é fantástico. É um privilégio estar aqui. Obrigado. Muito obrigado. Tudo programado para mais uma operação veraneio. A intenção é dar mais comodidade e segurança para turistas que viajarão pelo estado durante a temporada de verão. Está oficialmente aberta a ação Verão Santa Catarina 2019-2020. Uma solenidade em Florianópolis nesta quinta-feira marcou o lançamento da força-tarefa do governo do estado para garantir serviços de qualidade aos visitantes e catarinenses durante a alta temporada. A ação começa oficialmente no dia 19 de dezembro e vai até o início de março. Além da participação de 9.200 profissionais da segurança pública, a Força-Tarefa terá uma comissão de respostas rápidas que engloba 22 órgãos da administração direta e indireta, com o objetivo de prevenir e garantir celeridade no enfrentamento de situações emergenciais. O investimento total chega a 39,4 milhões de reais, apenas na segurança pública, principalmente em diárias, ressarcimento aos guarda-vidas civis e novas viaturas. Também está confirmado 1,6 milhão em ação da Casan de fiscalização contra despejo irregular de esgoto. Foram destinados ainda 85 mil reais por parte do Instituto do Meio Ambiente em novas placas para indicar a balneabilidade das praias. Encerrou hoje o ano letivo na rede municipal de ensino. A secretária de Educação da cidade avaliou positivamente as ações deflagradas pela pasta neste ano. Encerrou nesta sexta-feira o período letivo da Rede Municipal de Ensino de Criciúma. Os mais de 20 mil alunos das 68 escolas municipais da cidade entrarão no período de férias. Já os professores efetivos e diretores ficarão nas unidades por mais alguns dias. Hoje é o último dia para os nossos alunos, eles estão encerrando o ano letivo de 2019. Os nossos professores efetivos vão ficar então até terça-feira, a equipe diretiva também, para estar organizando a escola, deixando tudo certo e preparado já para o ano letivo 2020. Os ACTs, então, o contrato deles termina hoje. As aulas retornam no período letivo de 2020 no mês de fevereiro. E segundo a secretária, os professores começam antes dos alunos, após uma aula magna de boas-vindas. Professores voltam no dia 11 e os nossos alunos no dia 17 de fevereiro. Nesse período em que as escolas vão ficar fechadas, não será possível fazer matrículas. Quem deixou para a última hora vai ter que esperar o ano que vem. Se tiver alguém que não fez, nós ainda temos as escolas abertas até terça-feira. Eu não sei se o pai vai encontrar vaga onde ele quer, né? Porque tivemos uma época de matrícula, mas se tiver um pai que veio morar na cidade, mudou de bairro, ele teria que ir, né, até terça-feira numa escola mais próxima da sua residência para ver se tem a vaga para o seu filho. E depois, a partir do dia 11 de fevereiro também, daí as escolas vão estarem abertas. Nesse período de recesso e de férias, as nossas escolas elas não abrem, elas ficam fechadas. A secretária conta que a Secretaria de Educação está com várias obras de reforma e ampliação em andamento. Por isso, os alunos param, mas os trabalhos seguem. No mês de janeiro, então, vai para nós fazer a finalização de várias obras, mais de 30 ginásios nós estamos terminando. Começando o ano letivo, nós vamos fazer uma inauguração por dia até o dia 30 de março, que é quando o nosso prefeito pode inaugurar. Então, tem muitas obras para serem inauguradas, nós vamos usar o recesso dos professores, dos alunos, as férias deles, para nós estarmos trabalhando nas escolas para melhorar cada vez mais a estrutura da rede municipal. A seguir,
No terceiro capítulo da série Retrospectiva 2019, vamos acompanhar o que foi destaque na América Latina. A América Latina viu em 2019 movimentos sociais tomarem as ruas de diversos países. Bolívia, Equador, Colômbia e Chile viveram as maiores crises sociais em décadas, enquanto oposição e governistas ocuparam a Venezuela e um acordo energético quase derrubou o presidente do Paraguai. Confira tudo isso na terceira reportagem da série Retrospectiva 2019. A América Latina em convulsão. O ano de 2019 apresentou a ascensão de novas lideranças, mudanças de rumo em governos, renúncias e muitos protestos. Excluídas as particularidades de cada país, o enredo é parecido em Bolívia, Equador, Colômbia e Chile. Um ato do governo gera insatisfação em uma parcela da população, que ocupa as ruas em protestos que ganham corpo, reivindicações mais amplas e são reprimidos pelas forças policiais, aumentando a mobilização. Os chilenos começaram as manifestações em 18 de outubro, depois do anúncio de um aumento no preço das passagens do metrô de Santiago em horários de pico. Incêndios, saques e ataques às estações foram registrados. A polícia reprimiu os atos e, à noite, o presidente conservador Sebastián Piñera decretou o estado de emergência, sucedido por um toque de recolher e pela declaração de que havia uma guerra contra um inimigo poderoso e implacável. Isso insuflou os manifestantes, que cresciam em número e em reivindicações, com pedidos por mudanças sociais profundas. Depois de quase um mês de caos social, o Congresso conseguiu alcançar um acordo para a convocação de um plebiscito em abril para consultar o povo sobre uma Constituição que substitua a atual, herdada da ditadura de Augusto Pinochet. No Equador, o motor da insatisfação popular foi o anúncio do fim de subsídios a combustíveis. Os preços aumentaram até 123%, o que levou a população às ruas na maior crise em décadas no país. Depois de milhares detidos e feridos, um acordo com as lideranças e a revogação da retirada dos subsídios acalmou a ira da população, além de baixar o preço dos combustíveis a valores parecidos com os de antes da crise. Na Colômbia, os protestos não tiveram uma faísca específica. O Comitê Nacional de Greve, que reúne sindicatos indígenas, estudantes e professores, apresentou uma plataforma de 13 pedidos que incluem desde a retirada de uma reforma tributária em tramitação no Congresso até o cumprimento do acordo de paz com as Farc. Mas talvez o ponto mais polêmico seja a dissolução da Força Policial Antidistúrbios, a ESMAD, depois da morte de Dylan Cruz, um jovem de 18 anos ferido pela polícia com uma escopeta. A crise na Bolívia foi iniciada com as eleições de 20 de outubro. Evo Morales, no poder há 13 anos, tentava o quarto mandato, apesar de a candidatura ter sido rejeitada por um referendo popular em 2016, mas avalizada depois pela Justiça. Na noite da votação, a apuração indicava um segundo turno entre Morales e o centrista Carlos Mesa, e na segunda-feira, o Tribunal Supremo Eleitoral atribuía uma diferença menor que 10 pontos percentuais, mais próxima do necessário para uma vitória em primeiro turno. Protestos em várias regiões eclodiram com saques, incêndios, confrontos com a polícia e na sexta-feira Morales foi declarado oficialmente vencedor em primeiro turno, mas com pedidos da oposição por um segundo turno. Luiz Fernando Camacho surge então como liderança mais radical da oposição, ao chamar o exército e a polícia para, de acordo com ele, se colocarem ao lado do povo e exigirem a renúncia do presidente. No dia 10, Evo Morales anunciou a convocação de novas eleições depois de uma auditoria da Organização dos Estados Americanos, mas manifestantes, forças armadas e polícia exigiram a renúncia, que aconteceu após ataques a 2 ministros e ao presidente do Congresso. Já no dia seguinte, a segunda vice-presidente do Senado, a conservadora Jeanine Áñez, se proclamou presidente interina para preencher o vácuo de poder deixado por Morales, que se exilou no México para denunciar o que chamou de golpe de Estado. Ela anunciou a convocação de novas eleições, enquanto o Senado trabalha para chegar a um consenso e aprovar a lei que vai definir o processo. As urnas de 2 importantes países no continente também foram montadas para definir os rumos da presidência nos próximos anos. A Argentina teve Maurício Macri em uma tentativa de reeleição contra o peronista de centro-esquerda Alberto Fernandes, que encabeçou a chapa com a ex-presidente Cristina Kirchner como vice.
As primárias em agosto anteciparam o resultado. Fernandes saiu vitorioso logo no primeiro turno e a transição entre governos começou pouco depois com um café da manhã entre os dois líderes. No Uruguai, o pleito foi bem mais disputado. Depois do primeiro turno, no mesmo dia dos vizinhos argentinos, o governista ex-prefeito de Montevideo, Daniel Fernandes, ficou na frente, com o ex-senador opositor Luiz Lacalle Pou em segundo. As negociações entre a oposição isolaram a esquerdista Frente Ampla, no poder desde 2005, e colocaram o Partido Nacional de Lacalle Pou na frente, ainda que a vitória só tenha sido anunciada dias depois da eleição, com uma diferença de menos de 29 mil votos. A crise na Venezuela ganhou um novo personagem logo no início de 2019, Juan Guaidó. Presidente da Assembleia Legislativa, o único poder nas mãos da oposição, o deputado se autoproclamou o presidente encarregado para pressionar a saída de Nicolás Maduro e logo recebeu o respaldo de importantes atores da comunidade internacional, como Estados Unidos e União Europeia, além de economias influentes na região como Brasil e Argentina. Ao todo, mais de 50 países, além de diversas entidades internacionais, saíram em apoio do líder de oposição e buscaram maneiras de colaborar com a entrada de toneladas de suprimentos no país, em uma ação organizada por Guaidó. Maduro e seus partidários viram a ajuda humanitária como uma desculpa para justificar uma eventual intervenção militar estrangeira para curar uma crise classificada como inexistente pelo governo. A pressão continuou com o passar das semanas e pareceu insustentável quando militares desertaram em apoio a Guaidó e as ruas foram ocupadas por milhares de venezuelanos. O respaldo da cúpula de generais a Maduro garantiu a permanência do chavista no poder, com o papel fundamental do ministro da Defesa, Vladimir Padrino. 3 mulheres e 6 crianças de uma comunidade mórmon americana instalada no México há mais de um século foram assassinadas por um grupo de homens armados. O crime gerou revolta e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu uma guerra aos cartéis de drogas, o que foi rejeitado pelo presidente mexicano López Obrador. No começo de dezembro, a Procuradoria-Geral do México informou que indivíduos supostamente ligados ao assassinato foram presos, mas não disse onde, quantos foram detidos, nem se estão ligados a alguma organização criminosa. Um acordo assinado em maio sobre a distribuição da energia hidrelétrica de Itaipu desencadeou uma crise política para o governo paraguaio. A usina, considerada a segunda maior do mundo depois da de Três Gargantas da China, abastece os estados mais ricos do Brasil e apenas 7% da produção é usada pelos paraguaios, com o restante do excedente sendo vendido para a Eletrobras. Especialistas consideram que cerca de 200 milhões de dólares seriam perdidos pelo Paraguai com um acordo, que causou a renúncia do chanceler e o retorno das negociações para as instâncias técnicas definirem novamente os termos do tratado. E para fechar o Informe Região desta sexta-feira, vamos conferir os fatos que ganharam destaque durante a semana na região sul de Santa Catarina. Segunda-feira, funcionários do SAMU ameaçam entrar em greve. Reivindicação é por pagamento de férias e 13º. Sexta-feira tivemos uma assembleia, com os funcionários do SAMU. Ficou definido que se o pagamento, no caso a férias e o 13º, não fossem pagos até o dia 11, eles entrariam em férias a partir do dia 12. E essa é a nossa maior reivindicação no momento, é a férias e o 13º que não foi paga a primeira parcela ainda. Parceria entre Correio e Secretaria de Assistência Social irá presentear crianças que vivem em vulnerabilidade social em Criciúma. Essa campanha Papai Noel dos Correios já existe há mais de 30 anos. É uma campanha nacional dos Correios, tudo muito bem organizado, com editais. E já pelo segundo ano, a Secretaria da Assistência Social, através dos CRAS, através do nosso serviço de convivência, que a gente tem as crianças de 0 a 17, nesse caso escolhidas de até 12 anos, está participando, entregamos para as crianças para que elas fizessem as cartinhas. Terça-feira, seguem as oitivas da Comissão Parlamentar de Inquérito da AFASC. Prefiro aguardar a auditoria, até porque, com todo o respeito ao senhor que eu tenho, mas são informações desencontradas, então eu prefiro esperar a auditoria e os meus pedidos também de informação aqui, para assim confrontar os dados e aí quem sabe também conversar com o senhor no outro momento com um pouco mais de sustentação das minhas perguntas. Muito obrigada. Sentença do processo de recuperação judicial da Carbonífera Criciúma definiu pela falência da empresa. Uma das funções sociais da empresa é essa, que ela esteja trabalhando, que tenha trabalhadores, que renda lucro. Isso não foi possível porque a empresa realmente não conseguiu reabrir suas portas. Quarta-feira,
Moacir D'Agostinho é reeleito presidente da SIC. Uma das grandes bandeiras da SIC é a cultura e a educação. Mas nós não podemos esquecer das empresas, do empresário. Então, desde que nós assumimos dia 1º de janeiro de 2018, a nossa principal bandeira foi a inovação e a tecnologia, não só para as empresas, mas como uma nova matriz econômica para o sul de Santa Catarina. Grupo de Apoio à Prevenção e AIDS de Criciúma promove ação solidária que beneficiará portadores do HIV positivo. É importante que essas pessoas também tenham esse Natal, essa oportunidade, essa notícia de renascimento, né? E que eles tenham também uma mesa um pouco mais farta nessa época, que a gente sabe das dificuldades que todos enfrentam atualmente, mas que a gente possa também contribuir um pouquinho para que essas pessoas tenham um pouquinho mais. Quinta-feira, Defesa Civil promove campanha contra fake news e trotes telefônicos. Desde quando a gente iniciou a Operação Primavera, no dia 23 de setembro, a gente começou a fazer um levantamento de dados de fake news e trotes recebidos somente na Defesa Civil. Então a gente se assustou com os dados. Tivemos mais de 70 ocorrências registradas, né, entre fake news que a gente recebeu via e-mails, via grupos de WhatsApp, informações que nos repassam diretamente na central de comando aqui, e também de trotes. Um dado muito alto, né, alarmante, nos preocupou. Observatório Social solicita informações à Câmara de Vereadores sobre divergências de valores expostos no portal da transparência. Vamos fazer um estudo sobre os gastos da Câmara de Vereadores e quando examinamos os salários individuais, nós percebemos que a soma dos salários individuais é divergente do valor indicado no portal da transparência como pagamento aos funcionários, né? E aí nós indagamos à Câmara qual é a razão da divergência, se o valor global é o valor correto ou se os valores individuais são os valores corretos. E o Informe Região desta sexta-feira fica por aqui. Voltarei amanhã, 15 para o meio-dia, no Boletim Primavera. Até lá, boa noite.